Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas no seu estômago, sendo que depois é eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos e afirmou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. São esses males que vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos 7, dos versos 18 ao 23. Nessa palavra, mais uma vez, os que se diziam letrados, mestres, na lei de Moisés, questionaram Jesus. Por que teus discípulos comem sem lavar as mãos? Por que o teu povo, na linguagem de hoje, irmãos, não tem as frescuras que o nosso povo tem? Nós somos judeus. Nós seguimos a lei de Moisés. E tu também te dizes judeu. Tu nasceste como um judeu legítimo de um ventre judeu. Maria era uma judia legítima. A pessoa só é considerada judia ou judeu se nasce de ventre judeu. O que simboliza a legitimidade de um judeu é o ventre do qual ele nasceu. Então ali era um duelo de judeu para judeus. Mas muitas vezes a forma com que as pessoas interpretam o que foi deixado não é necessariamente a forma correta. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada: eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa, Ministério Casa de Oração Filadélfia, Israel, Belém do Pará. É que nós temos que aprender a entender como Deus pensa. Deus, ele não pensa como nós. E embora os seus pensamentos e as suas afirmações sejam muito mais altas do que as nossas, pois ele é perfeito, ele não tem falha, a sua inteligência é perfeita, não tem erro, não é como a nossa, limitada. Então nós temos que aprender a pensar como ele. O que ele quis dizer quando estabeleceu o Shabat? O que ele quis dizer quando estabeleceu a pureza dos alimentos? Muitas vezes o próprio povo judeu interpretou errado. E aí a gente vê até hoje, aquela escravidão na comida kasher, como eles chamam. Quer dizer, o próprio rabino participa da matança do boi, o próprio rabino participa do preparo dos alimentos, para que eles não descumpram a lei. Mas ora, meus irmãos, o que pode ferir mais a lei do que não aceitar o Filho de Deus? Do que não crer que Yeshua et HaMashiach, que Jesus é o Messias e que ele tem poder. E várias vezes ele falou para que vocês saibam que eu sou Deus, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Para que vocês saibam que eu sou Deus, eu declaro puros todos os alimentos. É muito grande, é muito maior do que tudo que aprendemos. Eu acho que o principal, quando a gente aceita Yeshua como nosso Senhor e Salvador, é estarmos abertos a assumir que talvez tudo o que tenhamos aprendido ao longo de nossas vidas estava errado. Para mim, irmãos, foi a parte mais fácil, eu confesso.
Quando eu entendi que tudo que eu havia aprendido estava errado, porque aquilo já não fazia sentido para mim. Enquanto eu praticava aquilo, e eu estou falando de tudo, eu estou falando da música secular, a qual eu servi ao Deus dessa música, sendo DJ, cantora de rock e outros ritmos também. Quando eu via as coisas que os judeus passavam por causa da lei, uma lei que escravizava ao invés de libertar, pois o meu último namoro foi com um judeu ortodoxo, acreditem. Eu recém-batizada nas águas, com meses, me envolvi pela última vez com um homem ali naquele namoro e eu via a escravidão que era, a correria que era na sexta-feira, para eles darem conta de tudo antes do pôr do sol, porque eles tinham que se trancar para o Shabat. O quanto era pesada aquela lei de não poder comer. Várias vezes eu saía para jantar com ele e ele não comia nada. Ficava só olhando porque nós íamos no sushi e o rabino tinha que cortar aquele peixe para ele poder comer. Como era um restaurante que não era kasher, ele não comia. Então, meus amados, a lei é pesada. E quando eu estava no mundo, quando eu convivi com um judeu, melhor dizendo, eu via o quanto aquilo não fazia sentido quando eu fui católica, porque eu nasci católica. Então não tinha sentido aquelas orações repetitivas, irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Não é esse o caminho, não é essa a verdade, não é essa a vida. A oração é um acesso livre ao trono de Deus através do único mediador para isso. Não há mais um padre, um pastor, um rabino para mediar a nossa relação com Deus. Porque esse mediador chama-se Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Yeralalalala calabaias de canto. Hoje eu vim te dizer que o problema não é o que entra. O problema não é comer sem lavar as mãos. O problema não é comer algo que não é kasher. O problema é o que sai da sua boca. O problema é o que sai do seu coração. Ora, quando Lúcifer caiu, diz o profeta Isaías no capítulo 14, ele pecou primeiro no coração. O que subentende-se para nós que os anjos tinham o coração. Pelo menos até então, eu não sei se Deus mudou isso depois da queda. Mas lá em Isaías 14 diz, tu dizias no teu coração. Não dizia que ele havia dito isso de boca. Diz lá na palavra, tu dizias em teu coração, subirei aos céus, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Oh, rabaxere de calabás, contudo diz a mesma palavra em Isaías 14, caístes ao mais profundo abismo. Já foi derrubada no inferno a tua soberba com os sons da tua música. Debaixo de ti uma cama de vermes, e os bichos te serão por coberta. Através da intenção do coração, Deus que tem acesso ao nosso coração, à nossa mente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele sabe tudo o que sequer pensamos, Ele sabe tudo o que sentimos. Ele detectou a rebelião no coração de um anjo e o condenou para todo sempre. O apóstolo João também disse em seu livro, é Jesus que convence do juízo, porque já o príncipe deste mundo é julgado e condenado para todo sempre. Yeralalalachei calabaias de cas. Oh, rabachuri cantarai. Nesse dia o Senhor te chama. Deixa eu aliviar o fardo da lei. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu aliviarei vocês. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sim sou manso e humilde de coração, e só então vocês acharão descanso para as suas almas. Jesus é o único descanso para a nossa alma.
para o nosso espírito. Jesus é o único caminho de volta para o Éden. Porque o meu jugo, diz o Senhor, é suave. E o meu fardo, sim, é leve. Não deixa que entre no teu coração essas coisas que o Senhor relatou em Marcos 7. Através de pensamentos de imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiças. Perceba que não tem um grau maior. Perceba que o roubo aqui não é maior que a inveja. Perceba que a imoralidade sexual não é maior que a cobiça, que a maldade. Tudo é pecado, tudo é classificado como pecado. Não tem grau de pecado. Jesus odeia o pecado porque não é porque ele é um Deus carrasco, não. Mas é porque ele é tão bom e tão maravilhoso que ele sabe o que o pecado provoca em nós: devastação e condenação. Mas ele veio para nos fazer livres. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Nesse dia eu te convido. Deixa ele ser o primeiro lugar no teu coração. E então eu te garanto que nada mais o que entrar vai te fazer mal.